Quando alguém fala em correia banhada a óleo, o que vem à sua cabeça? Essa imagem? Pois é, senta aí, pega um café e bora bater um papo sobre isso. Vamos listar os carros que usam essa tecnologia e até explorar algumas alternativas bem interessantes. Mas antes de tudo, deixa aquele like maroto. Ele ajuda demais a gente continuar trazendo conteúdo sobre carros e mecânica. Ah, e se ainda não faz parte do canal, já se inscreve, porque tem vídeo novo toda semana. O primeiro carro com correia de borracha no Brasil para sincronizar as válvulas do motor foi o Chevette, lá em 1974. Na época, a galera torcia o nariz, principalmente os mecânicos que só tinham experiência com Fusca, Opala e Corcel, todos com motores que usavam varetas. Mas a Chevrolet estava certa. Tanto que, depois disso, todos os motores nacionais passaram a usar correia, como o lendário AP da Volkswagen, o Fire da Fiat e o robusto F4R da Renault. Até a Hilux 3.0 diesel importada entrou nessa onda e ficou famosa pela durabilidade. Mas aí vem a Mercedes e mostra que dava para melhorar. Em vez da correia de borracha, que fica exposta a calor, sujeira e rachaduras, eles apostaram numa corrente metálica interna, sempre lubrificada e com uma durabilidade absurda, de 2 a 4 vezes maior. E o melhor, praticamente zero manutenção e nada de quebras inesperadas. Afinal, metal aguenta muito mais que borracha, né? Aqui no Brasil, a corrente de comando ganhou popularidade com a Ford, nos motores E-Tech Rocon. Só que foi justamente a marca americana que decidiu ousar e misturar as duas tecnologias. Criou uma correia interna, banhada a óleo. A proposta parecia promissora, mas na prática, digamos que não foi um grande sucesso. O problema? Essa correia banhada a óleo acabou herdando o pior dos dois mundos, tão difícil de trocar quanto uma corrente e, ao mesmo tempo, ainda sujeita a quebras inesperadas e contaminação pelo próprio óleo do motor, graças à química e à acidez do lubrificante. Ou seja, um verdadeiro presente de grego para quem esperava menos manutenção. O primeiro modelo brasileiro a adotar essa tecnologia foi o Ford Ka, em 2014, equipado com motor 1.0 da família Fox, um 3 cilindros de ferro fundido com cabeçote de alumínio e 12 válvulas. Na época, a Ford prometia que essa correia duraria 10 anos ou 240 mil quilômetros sem necessidade de troca. Parecia bom demais para ser verdade, né? Mesmo assim, o Ka foi muito elogiado pelo acerto da suspensão e pela inovação mecânica, tanto que a revista Quatro Rodas fez um teste de longa duração com o modelo 2015. Quem mais entrou na onda? Depois do Ka, vieram o Peugeot 208 e o Citroën C3, ambos equipados com motor 1.2 PureTech de 3 cilindros, que garantiu a eles o título de carros mais econômicos do Brasil. Mas e aí, será que essa tecnologia realmente vale a pena? Você confia nas promessas das montadoras ou prefere a boa e velha corrente de comando? Comenta aí! Quando o assunto é correia banhada a óleo, um dos argumentos mais usados pelos defensores dessa tecnologia é a economia de combustível. E quem não quer rodar mais gastando menos, né? Economia real ou só papo de marketing? A Daico, empresa que desenvolveu esse sistema a pedido da Ford, afirma que a economia pode chegar a 2% ou 2,5%. Parece impressionante, mas, na prática, isso significa algo como sair de 12 km por litro para 12,3 km por litro. Ou seja, nada que vá revolucionar seu bolso no posto de gasolina. Outras gigantes do setor, como Continental e Gates, também apostam nessa ideia e defendem as vantagens da correia banhada a óleo. Mas quem realmente dobrou a aposta foi a Chevrolet, que decidiu colocar essa tecnologia no carro mais vendido do Brasil, o Onix. E não parou por aí. A marca expandiu o sistema para toda a linha de passeio nacional, nos motores 1.0, 1.0 turbo e 1.2 turbo. E na prática, funciona? O Onix também passou por um teste de longa duração feito pela Quatro Rodas, e no geral, foi aprovado sem grandes ressalvas. Mas, como sempre, a história não termina aí. Com o tempo, começaram a surgir relatos de correias com dentes quebrados e até rompidas. E o pior, ao contrário de uma correia convencional, que pode ser facilmente inspecionada por uma capinha removível, a correia banhada a óleo fica escondida dentro do motor. Ou seja, quando dá problema, muitas vezes já é tarde demais. E aí, você acha que vale a pena essa troca pela promessa de uma leve economia de combustível? Ou melhor ficar no que já conhecemos e confiamos? Comenta aí! Diferente da correia convencional, que pode ser inspecionada facilmente,
a correia banhada a óleo dá um trabalhão para checar. O mecânico precisa desmontar parte do motor para analisar se a borracha está inchada, procurar rachaduras e conferir se os dentes estão danificados. Ou seja, não é um serviço simples, e muito menos barato. As montadoras como Ford, Peugeot, Citroën e Chevrolet afirmam que a durabilidade dessa correia depende diretamente do uso do lubrificante correto, sempre dentro das especificações do manual e trocado no prazo certo. Caso contrário, adeus garantia. E na prática, como isso tem funcionado? Bom, se dependêssemos só do que as marcas dizem, tudo seria perfeito, né? Mas basta dar uma olhada em sites de reclamações para ver relatos de correias esfarelando, quebrando e até de concessionárias aplicando óleo errado. Isso levanta uma questão importante. Essa tecnologia funciona bem no laboratório, mas e no dia a dia? O que acontece se o dono do carro não tem grana para fazer a inspeção da correia? E se ele usa um lubrificante com a viscosidade correta, mas sem os aditivos recomendados? Ou pior, e se o motor sofre um superaquecimento repentino, sem danos visíveis? Nos testes da 4 rodas, tanto o Ka quanto o Onix seguiram o plano de manutenção à risca, sempre com revisões feitas em concessionárias. Mas e os casos de problemas? Será que os motores realmente receberam o lubrificante certo? Aí fica a dúvida. Será que a correia banhada a óleo vale mesmo a aposta ou é daquelas tecnologias que brilham no papel, mas tropeçam na vida real? O que você acha? Comenta aí. Correia seca, correia banhada a óleo ou corrente? Qual está no seu carro? Hoje em dia, ainda existem muitos carros rodando com os 3 tipos de sincronismo: correia seca, correia banhada a óleo e corrente. Mas qual é o melhor? Vamos dar uma olhada nos modelos que usam cada sistema. Carros que ainda usam correia seca, a tradicional. Se você tem um desses modelos, saiba que está rodando com a boa e velha correia convencional. Volkswagen. Toda a linha de passeio. Chevrolet. Spin. S10 e Trailblazer. Fiat. Mobi e Fiorino Fire. Peugeot e Citroën. Todos os modelos com motor 1.6 aspirado. A vantagem: manutenção mais barata e fácil de inspecionar. A desvantagem: se esquecer de trocar no prazo, o prejuízo pode ser grande. Carros que usam corrente, padrão cada vez mais comum. Muitos fabricantes já adotaram a corrente como padrão, por ser mais resistente e exigir menos manutenção. Chevrolet, Tracker e Cruze 1.4 Turbo. Fiat, Jeep e Peugeot. Motores Firefly, como nos modelos Strada e Renegade. Renault e Nissan. Motores 1.0 e 1.6 em modelos como Kid, Duster e Kicks. Toyota. Toda linha, incluindo a Hilux 2.8. Honda. Toda a linha. Se você tem um desses, pode respirar mais tranquilo. A corrente tende a durar muito mais tempo, sem precisar de trocas frequentes. E os carros com correia banhada a óleo? Aqui está a lista dos modelos que usam essa tecnologia mais polêmica. Ford. K1.0 e 1.5 3 cilindros. EcoSport 1.5. Ranger 2.0 turbo diesel e furgão Transit. Peugeot e Citroën. 208 1.2 PureTech C3 1.2 PureTech. Chevrolet. Onix. Onix Plus. Tracker e Montana. Volkswagen Amarok 2.0. Mas nesse caso, a correia lubrificada só toca bomba injetora de combustível. Se você tem um carro com correia banhada a óleo, é essencial seguir à risca o plano de manutenção do fabricante. E mais, em alguns casos, vale até antecipar a troca para evitar surpresas desagradáveis. Agora, se está pensando em comprar um usado com esse tipo de sistema, certeza absoluta que a manutenção foi feita corretamente. Caso contrário, você pode acabar abraçando uma bomba impossível de desarmar, e que pode abrir um rombo no seu orçamento. E aí, qual desses sistemas você prefere? Alguma experiência boa, ou ruim, com correia banhada a óleo? Conta aí nos comentários.